Bom dia, Raquel. Bom dia, antes. Bom dia, gente. Esperar a galera entrar aí para nós começarmos, tá? E aí, galera, bom dia para quem vai entrando aí. Esperar o pessoal entrar aí em maior número para dar continuidade ao conteúdo que nós vimos na terça-feira, tranquilo? Foi o que eu falei com vocês. Essa semana eu vou tentar finalizar, né, a parte que eu vou cobrar na prova de literatura. Vou deixar com vocês, né, ainda hoje ou no máximo amanhã, alguns exercícios para vocês fazerem para nós corrigirmos na próxima semana. Tá? E aí eu vou ver também já algumas coisas, né? Eu vou definir alguma matéria que eu vou cobrar realmente na parte de português. Eu vou fazer a mesma coisa. Semana que vem é só. Semana que vem vai ser em uma aula na terça-feira eu faço a correção desses exercícios, nesses dois tempos. Na outra, eu faço essa revisão, né? Essa parte aí do que eu vou cobrar de português com vocês. E na outra semana antes da prova, nós temos só uma aula. Eu faço a correção de exercícios de português com vocês. Tranquilo? Mas é reta final. Quem for entrando aí já pode colocar os nomes, tá? Fiquem à vontade para colocar os nomes de vocês. Vamos lá. Compartilhar aqui a nossa tela. Nós paramos, né, cara, nas figuras de palavras, certo? A última que nós vimos foi sinestesia, na verdade, tá? Então, vou dar continuidade aqui. Tranquilo? A sinestesia, na verdade, foi o que nós vimos, né, no último tempo aí da aula da terça-feira. É, Foi quando eu falei com vocês que sinestesia tem a ver de sinestésico, né? Aquela pessoa que fica tocando, que vai misturar, na verdade, né, as sensações ligadas aos sentidos, né, sensoriais, aquela coisa do olfato, paladar, visão, tato, certo? Quando vai aparecer essa mistura. Então, um doce abraço, né, ao fim da pandemia, muitos, né, querem dar doces abraços, né, as pessoas que tanto amam, né, esses doces abraços, né, doce tem a ver com paladar, abraço tem a ver com tato, então misturou, né, até dei a vocês outros exemplos em sala de aula, né, na aula de terça-feira. Eu falei que na parede, né, escura e áspera do seu quarto aguardávamos, né, os acontecimentos. Na parede escura tem a ver com visão, né, áspera tem a ver com tato. Então misturei ali, né, pelo menos duas sensações ligadas, né, aos sentidos. Né, eu vou ter a sinestesia, tranquilo? Então é importante ficarmos atentos a isso. O mais complicado, né, das figuras de linguagem, que eu tinha falado com você na última aula também, o mais chato é nós gravarmos os nomes, né, associarmos os nomes, né, associarmos eles a figura realmente, né? Pegarmos aquele texto, aquele poema, aquele trecho, né?
e fazermos análise e acharmos ali, né, as figuras que aparecerão. Tranquilo? Por isso que aqui ao final desse slide tem algumas ali que nós vamos ver para ver se nós pegamos ou não, se entendemos ou não, né, a matéria, o conteúdo, essa revisão que eu defini aí para fazer com vocês, para cair na prova. Tranquilo? Então, sinestesia tem a ver com a mistura, né, das sensações, né, sensações voltadas aos sentidos, né, provocado por olfato, paladar, tato, visão, tá? Uma das figuras que mais caem também, né, cara, é a metonímia, certo? Ó, que é a substituição, né, figuras de palavra, né? Tem a ver com o uso das palavras, né? Você vai ver que o nome em português nunca será à toa, nunca. Minha metáfora é quando eu comparo duas palavras e tem que haver relação de sentido entre elas. Tranquilo? Repare que a sinestesia, né? As duas palavras, né? Que vão ser colocadas, duas ou mais palavras que vão ser colocadas, né, em relação, elas vão trazer para nós, vão indicar para nós, né, sentidos voltados, né, ao paladar, à visão, ao tato, né, doce, né, certo? Tem a ver com paladar, né, douradas, amarelo, né, tem a ver com visão e assim por diante. Tranquilo? Show? Metonímia, então, a metonímia ocorre quando há substituição. A metonímia é aquela figura de linguagem que está pautada na substituição. Eu vou, né, trocar, substituir uma palavra por outra, perdão, havendo também entre elas sempre essa relação, né, essa proximidade dos sentidos, né, ou implicação mútua entre elas. Implicação mútua já quer dizer entre elas, certo? Perdão, tá? Então vai haver, né, havendo entre ambas algum grau de semelhança. A substituição não pode ser à toa, tá? Mas a metonímia ela está pautada na substituição. Ver se depois também eu boto no grupo de vocês, como eu falei, acho que na última aula, colocar, né, um mapa mental que vai trazer essa facilidade para nós associarmos as figuras, que o mais chato é nós gravarmos as figuras e associarmos, como eu falei com vocês já quase agora, ao que aparece nos textos. Tranquilo? Mas isso é legal também, que isso aí só vai fixar para nós através de exercícios. Então, tem aqui um exemplo. Na verdade aparecem diversos tipos, né, de metonímia. Há diversos tipos de metonímia, tá? Eu posso trocar, como eu fiz ali na primeira frase para nós, né? Eu vou trocar o inventor pelo invento, né? Edison, né? Thomas Edison ilumina o mundo, né? Ele é o inventor da luz, da lâmpada, né? Aquela coisa toda. Então, ali, eu vou trocar o inventor por um invento. Aqui embaixo, não te afaste da cruz, né? A cruz é o símbolo pela coisa simbolizada, que é a religião, certo? Fumeiro saboroso, né? Havana, né? É o local, né? O lugar, né? Onde é produzido o charuto, né, cara? Pelo produto também. É uma troca que acontece, né? Normalmente, é a substituição, certo? Havana em Cuba, né, cara? Onde são produzidos os melhores charutos, né, cara, do mundo, né? Os cubanos, né? São tidos, né, como os melhores do mundo, certo? Sócrates bebeu a morte, né? Você não bebe a morte, né? O certo é o veneno, mas eu troquei, né? Eu troquei o efeito pela causa, certo? O que causou a morte foi o veneno, né? E o efeito do veneno foi a morte, né? Então aqui eu troquei, né, um por outro, eu substituí, né? Houve, né, essa substituição e vai sempre haver, né, entre as palavras, né, entre essa troca, né, uma relação de proximidade, né, o sentido, né, entre elas, beleza? Moro no campo, né, como do meu trabalho, né, como do que produzo, né, cara, que eu troquei também, né, cara, como do que produzo, aquilo que eu produzo, tá? Aqui embaixo os microfones foram atrás de jogadores, na verdade aqui são, né, aqui eu troquei, né, um instrumento, né, pela profissão, na verdade, né, certo? Os microfones simbolizam para nós, né, os repórteres de campo, certo? Ó, logo após o jogo, desculpa, os microfones invadiram o campo, né, para pegar, para conseguirem, na verdade, as melhores entrevistas, tá? Os que mais caem em prova, né, são três os tipos que mais caem em prova, né, os tipos de metonímia. E é uma figura de linguagem bem recorrente. Assim como a metáfora, a metonímia também é bem recorrente. Mas, na verdade, todas são importantes aqui. Tá? Depois eu vou definir a vocês também, através desse mapa mental, as mais importantes realmente. Tá? Então, ó, a que mais cai para mim, as duas que mais caem, na verdade, são a parte por um todo, né? A parte que vai substituir um todo, ou um todo que vai ficar no lugar da parte, né? Já que a metonímia, né, tem essa ligação, tem essa relação de substituição. Tranquila? Então, na verdade, várias pernas passavam apressadamente. Né? As pernas, na verdade, a parte, né, cara, do todo, né, cara, das pessoas. Então, as pernas representam um todo, né, que é as pessoas. Então, a parte por um todo. Né? Aquela frase que na última aula
acho que vocês não dê esse exemplo, não. Né, os rostos sentados ao chão, né, revelavam, né, o quão miserável era aquela população, certo? Então, os rostos, né, a parte, né, cara, simbolizando para nós, né, ficando no lugar de um todo, né, das pessoas, né? Então, os rostos sentados ao chão, né, simbolizavam para nós, né, o quão miserável, né, era aquele continente, né? Que eu vou falar do continente africano, certo? Repare que a metonímia ela pode ser usada, né, sem medo algum, né, num texto dissertativo, né, num texto objetivo, já que a metonímia vai nos ajudar também, né, a não repetir. Né? A repetição é um recurso de coesão, como eu já lhes falei. Né? A coesão é sim um recurso de coesão textual. Perdão, a repetição é realmente um recurso de coesão textual, mas é importante que nós tentemos não repetir, né, principalmente no mesmo parágrafo. Então, assim, a metonímia também nos ajuda. É, né, um recurso, né, que vai nos ajudar não somente para nós criarmos um texto mais voltado, né, ao subjetivismo, né, um texto mais literário, mas vai também nos ajudar a criar, né, um texto objetivo, um texto dissertativo, né, que é o texto que nós vamos mais ver, né, ao longo da nossa vida e acadêmica, né, nossa vida acadêmica mesmo, né? Certo? Depois, quando chegar ao terceiro ano, você vai ter que, né, ficar afiado em relação a produzir um texto dissertativo e assim também, se você der continuidade, né, à sua vida acadêmica na faculdade, com uma pós-graduação, né, até mesmo durante a faculdade, o texto que você vai escrever, né, para fazer as suas provas da faculdade vão ser textos totalmente, né, dissertativos, tranquilo? E assim por diante, né? Pós-graduação, mestrado e um doutorado. Tá? Então aqui, ó, minha filha adora Danone, né? O que toda marca, né? O que todo produto quer virar um metonímio, né, cara? Aqui não é o Danone, né, cara? Seria o iogurte, mas é comum, né, trocarmos, né, o produto. É igual falar, né, que logo após a aula aqui, né, vou me barbear com a Gillette, né, para tirar fotos do aniversário da minha filha de 1 ano. Eu não vou, né? O Gillette é a marca, né? Eu vou me barbear com as lâminas de aço, né? Eu vou arear a panela aqui de casa, né? Perdão, gente. Eu vou arear, né, a panela aqui de casa, né? Com palhas de aço, não, com Bombril, né? A marca acabou pegando, tranquilo, a marca acabou pegando. Eu não coloquei aqui, não, mas tem um que cai muito em prova também, né? Além da parte por um todo, como eu falei com vocês, né? Isso, a parte por um todo são as pernas, né? Os rostos. Eu não falei com vocês, né? Um todo pela parte, né? Quando eu falo assim, né? Caramba, né? O Rio, né? O Rio ficará, né? Sem carnaval em 2021, né? Que é o comum, né? E é importante demais para a nossa economia, né? Do estado aqui do Rio de Janeiro. Mas o Rio ficará sem carnaval. O Rio, ó, né? Ele vai ficar no lugar, né? É um todo pela parte, nas pessoas, né? Os cidadãos cariocas, aquela coisa toda. Beleza? Então é muito comum também aparecer isso, né? A população vai às ruas, né, cobrar seu direito. A população está no lugar das pessoas, então um todo pela parte. Também é uma das que mais cai em relação à metonímia, tá? Ou então, eu não coloquei aqui, né, cara? Ó, cai muito também prova, né, quando singular pelo plural, né, a mulher, né, de tanto lutar pelos seus direitos, né, está conseguindo, né, aos poucos, na igualdade de gênero, né, em relação à profissão, né, e outros meios. Tranquilo? Show? Tá? O homem foi à Lua, né, cara? O homem no lugar dos astronautas, né? Também uma troca que eu acabei fazendo. Né? Então é só você ver que houve a troca, né? A balança penderá para o teu lado. A balança, né, é o símbolo, né, cara, da justiça, né? Muitos, quando acabam, né, o direito, e é um sonho que eu tanto tenho de também terminar o direito, para poder dar aula também, né, de direito, não só de língua portuguesa. Não consigo largar sala de aula, porque isso aí, né, acaba sendo uma cachaça, um vício, é algo que nós amamos fazer, né, mas também quero muito terminar o direito para poder dar aula, poder ampliar o meu leque aí. Mas muitos, quando terminam o direito, né, o curso de direito tatua no corpo, né, a balança, ou a deusa, né, da justiça, né? Então, assim, alguns fazem, né, tatuagem diferente, né, para mostrar aí orgulhosamente, né, que acabou, que terminou o curso de direito. A balança, ela penderá para o teu lado, né? A balança no Brasil, infelizmente, ela tende a pender mais para o lado mais forte, né, cara? Não falo mais esse forte aí tem relação, né, com quem tem mais dinheiro, certo? Quem tem mais prestígio social. Acaba levando uma vantagem, com certeza nítida, em relação a quem é menos favorecido. Tranquilo?
uma vez que no Brasil isso influencia muito, né? Tá? Tranquilo, galera? Então, metonímia é isso, é quando eu substituo, né? É uma figura bem recorrente em prova, uma figura bem que aparece bastante, constantemente nas provas, beleza? Importante ficarmos atentos, tá? Por favor, né? Preste atenção aqui em mim, tá? Não fiquem aí, mas não só logam, não. Preste atenção aqui na aula que é importante. Ó, e poucos entraram, só 17 entraram. Então, meio que não caguem o pau, não. Vamos estudar até o final, cara. Falta aí pouco tempo, mas vamos dar o gás, tá? Aqui eu coloquei a Sinédo aqui, cara, mas olha só, a Sinédo que para nós não aparece mais. Tá vendo aqui? A cidade inteira viu assombrada de queixo caído, né? O pistoleiro sumir de ladrão, né? Certo? A cidade inteira é aquela coisa que eu falei com você, da parte por um todo, né? A cidade inteira está no lugar das pessoas. As pessoas viram assombradas, né? Isso aqui, mas aqui é a parte por um todo. Não tem mais, né? Não vejo mais cair, né? A Sinédo aqui. Ficou tudo mesmo, né? Apenas em metonímia. Então, assim, não vejo mais cair Sinédo aqui não. Sinédo aqui não. Tranquilo? Show de bola, que é a mesma coisa. O brasileiro é um apaixonado por futebol, né? As pessoas, né? A população, os cidadãos brasileiros, né? Que são apaixonados aqui, eu troquei também, certo? Ó, na verdade, aqui é a parte, né? Por um todo, né? Perdão, um todo pela parte, de repente, tá? Mas não cai, esse nome aqui não cai mais, cai metonímia, não aparece para nós Sinédo aqui, tá? Não aparece mais, né? Metonímia acaba abarcando tudo, tranquilo? Então, quando eu paro com vocês aqui, eu tomando um cafezinho, tá? Para dar uma acordada. Catacrese, né? A catacrese nada mais é do que uma metáfora que ficou desgastada, né? De tanto nós usarmos, né? Na verdade, o que é a né? Não tínhamos, né? Como aquele objeto, né? Aquele ser, ele não possuía nome, não tinha nome, né? É importante, né? Que nós, em língua portuguesa, nomeamos tudo, né? Que está em nossa volta, até porque quase tudo que está em nossa volta, né? É substantivo, né? Substantivo vem de substância, então substantivo é quase tudo que, né, vai nos rodear, certo? Quase tudo realmente, quase tudo que nós olhamos, né, é para nós substantivo, certo? Até porque é uma palavra que vem de substância, perfeito? Então, assim, é importante que nós nomeamos, né? Antes mesmo de nascermos, né, nós somos nomeados, né? Nós recebemos o nome. Eu lembro que a Sofia faz um ano agora, segunda-feira, né? E quando a minha esposa descobriu que estava grávida, nós começamos a buscar os nomes, né? Tanto de menino quanto de menina. Então, assim, nós já pensamos no nome. Nós já pensamos em substantivar, né, aquele ser que ia nascer. Tranquilo? Então, assim, é importante nós nomearmos. E muitas vezes aquele objeto, né, não tem um nome. Então, nós fazemos uma associação. Nós associamos, né, cara, ou comparamos, né, fazemos aquela analogia e acabamos, né, atribuindo um nome àquele objeto, àquele momento ali, certo? E aquilo é para nós, em língua portuguesa, né, a catacrese. Certo? Ó, tranquilo que nada mais é do que uma metáfora que, dado, né, essa comparação, que dado o uso contínuo entre nós falantes, acaba se desgastando, né, cara? Ou pegando, na verdade, na boca de nós, né, falantes, língua portuguesa no Brasil. Tranquilo? Tá? Então aqui, vou botar aqui os exemplos para nós vermos, tá? Na verdade, aparecem vários tipos de catacrese, né? É muito comum, na verdade, tá? Então, dente de ar, né? Nós comparamos o alhozinho, né? Parece um dente, não parece um dente? Aquele não tínhamos que nomear, né? Então, nós comparamos, fizemos essa analogia, essa comparação, né? E aquilo ali pegou, né? Vou jogar, né? Vou usar 3 dentes de alho, né? Para temperar o feijão, né? Aquela coisa toda. Né, o céu da boca, que é o alto, né? O céu fica em cima, né, cara? É só nós olharmos para cima, né? E o céu da boca fica em cima, a parte de cima da nossa boca, né, cara? Então ali nós demos esse nome, né? E acabou pegando, tranquilo? Tem vários tipos, né? Pé da mesa, né? O pé é a parte que nos sustenta, né, cara? Que nos dá, né, sustentabilidade, né? E o pé é a parte também que sustenta a mesa. Então aquilo comparamos, né? Perna da cadeira, perna da mesa, né? Fizemos a comparação, muito comum falarmos isso, né? Quando chegamos agora ao pé da montanha, né? O pé é a parte que inicia o nosso corpo, né? E o pé da montanha, eu quis dizer que nós chegamos, né, ao início dela. Então, assim, isso é catacrese, certo? É muito comum na área futebolística, né? Falar, pô, cara, o jogador, né, ele contundiu feio a batata da perna, né? Houve uma contusão, né? Na verdade, no meio futebolístico parou um pouquinho de se dizer isso, porque os especialistas adotaram a parte mais técnica, né? Que seria panturrilha, certo? Mas é comum, né? Trocar batata da perna, parece uma batata, né? Comparamos e aquela comparação pegou. O maior exemplo disso, né, cara, que eu peguei um empréstimo, né? É também, né, vamos dizer assim, que é o empréstimo linguístico. A catacrese nada mais é do que o empréstimo linguístico. Peguei aquele empréstimo, né? Aquele nome ali que era usado para associei, né? Fiz essa analogia, peguei esse empréstimo linguístico que, dado uso contínuo, cristaliza-se, né?
cristalizou-se em nossa boca, né? Tranquilo? Então, embarcar, embarcar, se nós buscarmos a origem, né, cara, vem de barco, né, cara? Entraram ali, né? Matéria de português, vocês viram comigo, né? Entraram ao mesmo tempo, né? O prefixo em e o sufixo ar, né? Para formar, né, a palavra embarcar, que, né, sofreu até o processo de derivação parasintética ou parassíntese, é quando prefixo e sufixo, né? Os afixos entram simultaneamente, certo? O embarcar vem de barco, mas, né? Não, por não termos, né, como chamar, né, embarcou no trem, metrô, avião, nós pegamos esse empréstimo linguístico, né, e aquilo ali, né, usa-se hoje para tudo, né, acabou de embarcar no Uber, embarcou no avião, embarcou no trem, embarcar, né, no metrô com cuidado, né, é importante que vocês tenham cuidado em relação à plataforma, né, aquele espaço que há entre, né, o vão e o trem, sei lá, o metrô, certo? Então embarcar, acabou pegando. É barriga da perna, nisso, ó, parece aquela barriguinha da perna ali, asa da xícara, né? Certo? Tem vários tipos. Boca do estômago, né? Que é a boca do estômago ali, certo? Ó, manga da camisa e vários outros tipos, tá? Então, catacrese é a metáfora que dá do uso contínuo entre nós falantes, acaba se desgastando, né? Aquilo ali torna-se usual, né, entre nós falantes da língua portuguesa no Brasil. Beleza? Ó, 17 aluninhos só. O pessoal tá meio dando mole, né, galera? Vamos, tá? Antonomásia, né? Isso, ó. Eu coloquei assim diferente, eu não entendi que eu fiz isso aqui, né? Não sei se eu estava meio que perturbado naquele momento, né? Eu sei lá. Eu coloquei antonomásia aqui, coloquei lá embaixo, cara, né? Perífrase, né? Mas depois eu explico para vocês lá embaixo. Quando aparecer perífrase lá embaixo, eu lhes explico melhor, tá? Então aqui, antonomásia, na verdade, é uma variante da metonímia, certo? Ocorre quando designamos uma pessoa, né, por uma qualidade, característica ou fato que a distingue. Na verdade, antonomásia nada mais é do que um apelido, né? Aquela pessoa, ela recebeu aquele apelido, né, por conta daquela característica, né, aquela associação que nós fizemos, e aquilo ali acaba, né, cristalizando-se também, certo? Então, assim, também é um recurso que vai nos ajudar, né, na parte coesiva do nosso texto, para que o nosso texto não fique repetitivo, né, para que nós evitemos a repetição, eu posso usá-la normalmente, assim como a metonímia, né, assim como outros recursos, tá? Então, aqui, né, o rei da selva, né, que ficou conhecido por nós como leão, o leão ficou conhecido como rei da selva, e a antonomásia, a diferença da antonomásia, para a perífrase, que vocês vão ver comigo lá ao final, é que a antonomásia, né, é um apelido atribuído, né, como se diz, vamos dizer assim, aos seres humanos, né, aos seres humanos, aos seres, perdão, de forma geral, tanto os humanos quanto os animais, né? Então, o rei da selva foi assim, foi conhecido por nós o leão, né? O Dante Negro, né? Foi assim, ficou conhecido o nosso grande Cruz de Souza, né? A Águia de Aia, né? Foi assim que ficou conhecido, né, o Rui Barbosa, né? Quando eu falo o rei do pop, foi assim que foi conhecido o Michael Jackson, né? Quando eu falo o rei do futebol, foi assim que foi conhecido o Pelé, certo? Ó, quando eu falo, né, o nosso poeta dos escravos, né? Foi assim que ficou conhecido, né, o nosso representante da terceira geração do romantismo no Brasil, né, na poesia, que foi o Castro Alves, certo? Ó, ele ficou conhecido assim porque ele era, né, o principal representante de uma poesia abolicionista, ele era, né, a favor, né, da abolição da escravatura, né? Ele era contra, né, os negros serem escravizados, né, né, eram trazidos da África para cá em navios negreiros, né, para serem escravizados no Brasil. Por isso que ele recebeu esse nome, né, o poeta dos escravos, tranquilo? Assim como também, né, Gregório de Matos e Guerra, representante, né, do Barroco no Brasil, né, ficou conhecido por nós como Boca do Inferno por sua, né, poesia satírica, né, cara, que tinha a intenção de zombar, né, de fazer uma crítica à sociedade, né, aos representantes ou, né, a família burguesa da época lá na Bahia. Tranquilo? Então, quando eu falo, né, antonomásia, é como se fosse um apelido, né? Aquela pessoa acaba ganhando, né? E aquilo ali vai acompanhá-la, né, para sempre. Show, né? O fenômeno do futebol foi assim que foi conhecido, né? O Ronaldinho, o bruxo, né, cara? Ou o mágico, né? Assim que conhecido para nós o Ronaldinho Gaúcho, né? Para quem gosta de futebol aí, certo? E assim por diante. Tranquilo? Deixa eu só aqui, daqui a pouquinho eu vou ligar o ar, porque começando a ficar calor aqui. Alegoria, né, cara? Alegoria é uma acumulação de metáforas referindo-se ao mesmo objeto, né? O que eu falei com vocês, cara, o complicado realmente é nós gravarmos todos esses nomes e associarmos ao que aparece para nós nas questões, né? Nos textos, na verdade. Mas quando nós, semana que vem, fizermos juntos os exercícios, acho que é melhor para nós relembrarmos aí. Tranquilo? Então, tá? É uma acumulação de metáforas.
A frase, né, vai apresentar diversas metáforas referindo-se ao mesmo objeto, em que todas as palavras são transladas, né, para um plano que não lhes é comum, né? A vida é um grande poema em estrofes variadas, tá vendo? Aqui eu comparei a vida, né, cara, com né, com um grande poema com estrofes variadas, né? Aqui eu vou caracterizar, né, vou indicar diversas metáforas a essas estrofes, né? Umas em opulentos alexandrinos, né, que são tipos, né, de estrofes de poemas, de rimas milionárias, né? Outras frouxas, quebradas, né? Misérrimas, né? Mas o refrão é para todas, né? Sempre o mesmo, morrer. Então, aqui a comparação foi bem legal. Achei muito interessante, né? Porque você compara a vida com um grande poema em estrofes realmente variadas. Para uns, né? Opulentos alexandrinos, né? De rimas milionárias, né? Rimas lindas, ricas, né, cara? Então, posso aqui meio que... Não sei se é legal realmente isso, né? Não sei se eu fiz realmente a interpretação correta, né? Alegando que uns vão viver uma vida, né, cara, mais abastadas, né, mais milionárias, e outros, né, vivem, infelizmente, numa vida mais frouxas, quebradas, misérrimas, né? Mas o refrão é para todos o mesmo de sempre, né? A morte, né? O final, né? Todos nós conhecemos, não tem esse lance, né, de ter dinheiro ou não. O final é sempre o mesmo. É claro que até para morrer, né, você repara a diferença de quem tem dinheiro ou não. Até porque eu estava vendo esses dias aí um programa de televisão, acho que com Otávio Mesquita, né, o lugar que ele vai, né, no cemitério famoso de São Paulo, é chique, né, o lugar que ele que vai morrer já está guardadinho ali, né, com a graminha, né, coisa que não acontece com um pobre quando, né, quando morre, né, nem sabe para onde vai, né, a família vai ter que ver, hoje está muito caro, aquela coisa toda, então assim, né, mas o caminho é sempre o mesmo, falei aqui demais, né, é sempre o mesmo caminho, é a morte, não importa se alguns, né, vão ver vidas mais abastadas, né, com rimas milionárias, se outros, né, se a vida para alguns, né, vão ter estrofes mais quebradas, misérrimas, mas o refrão é para todos o mesmo, né? O caminho é o mesmo, né? A morte, o final, todos nós já conhecemos. Tranquilo? Então a alegoria é isso aqui, tá? Aí depois, com exercícios, né, vamos voltar aqui, vai ficar mais fácil nós reconhecermos. Show de bola? Então faltam, né? Faltam aí figuras de som e figuras de pensamento. Beleza? Figuras de som, né, como o nome já diz, tá, né, tem ligação, tem associação ao som, né, ao efeito sonoro. Então são as figuras que, né, que os autores, né, os poetas, né, ou qualquer autor vai usar, né, no seu texto para tentar trazer, né, para quem está ouvindo, né, até porque as figuras de som são bem, né, quase todas elas são usadas por nós, né, para trazer um efeito, né, é um texto mais voltado para a literatura, é um texto mais subjetivo, certo? E quer realmente causar, de repente, né, um efeito a quem está lendo, né, cara? Então, a importância de um texto poético, né, o pensamento do autor, quando produz um texto poético, é sempre pensando, né, no, na mensagem, né? Ele quer sempre embelezar, né? Quer sempre causar no outro, né, um prazer, né, ao ler aquele texto, um prazer estético, tá? Então tá voltada à estética também. Tranquilo? A literação é quando há repetição da mesma consoante ou de consoantes similares, tá vendo? Então, né, ao viver de pendão de minha terra, né, que a brisa do Brasil beija e balança. Então, é um trecho do Castro Alves, onde vocês vão reparar que aparece, né, repetidamente a mesma vogal aí, certo? Vogal ou vogais, né, com sons similares, tá? Repare que aqui, né, aparece o G e o J, né? Mas, ó, toda a gente homenageia Januária na janela. Repare que isso aqui, repare que há repetição, né, das consoantes e o som, na verdade, delas tornam-se iguais, né, similares. Então, tenho, né, a literação. A maior de todos, perdão, exemplo da literação é o rato roeu a roupa do rei de Roma, né? Repetição da consoante aí para tentar, né, trazer, né, e traz realmente um efeito sonoro. Tranquilo? A assonância, né, a literação é a repetição da mesma, né, consoante. A assonância é quando nós repetimos, né, a mesma vogal ao longo de um verso ou de um poema. Né? Então, Ana, da cama, da cana, né, fulana bacana, sou Ana de Amsterdã. Para que a vogal A ela vai, né, aparecer repetidamente, né, ao longo do trecho, né, do verso do poema. Show de bola? Galera, é importante que vocês entrem, cara. Vocês estão dando muito mole, hein? Eu estou computando isso aqui, cara. Vai ficar, professor, já estou aprovado. Né? Pô, tá aprovado nada. Vão ter alunos que vão ficar em recuperação. Né? Assim, e esse bimestre também vai ser importante para vocês, porque eu não sei se tem colégio, não sei como é que faz geração 2000, tem colégio, não sei se você tem que apenas pontuar, né, fazer a média final, ou não sei se vai ficar feio demais o boletim, né, com nota baixa. Então, por favor, entrem, tá? Participem da aula. Tranquilo? Então, sou mulato nato no sentido lato, mulato, democrático do litoral. Então, a vogal ali aparece também, né,
repetidamente ao longo, né, do nosso verso ali dentro do poema. Beleza? Então, a assonância tem a ver com vogal. A literação tem a ver com a repetição da consoante. Tranquilo, galera? Então, essas são as duas, né, figuras de linguagem que vocês viram hoje, só, né, figuras de linguagem de som. A literação, grave, né, consoante, assonância, vogal, tá? Repetição da mesma, né, das mesmas vogais ou consoantes para tentar, né, causar, né, trazer esse efeito sonoro. Tranquilo? A paranomásia ocorre quando há reprodução de sons semelhantes em palavras de significações diversas. Aqui, ó, qual é a diferença aqui da paranomásia? Né? Você vai ver que vai repetir, né, o final ali também, né, o som, na verdade, não é a consoante nem a vogal. O som vai aparecer de forma repetida, né, só que palavras, né, de significações diferentes. Berro, né, pelo aterro, né, pelo desterro, né, berro por seu berro, né, pelo seu erro, né, quero que você ganhe, que você me apanhe, tá aqui? Então, né, eu vou repetir, né, o mesmo final, né, vai reparar que o som é repetido, mas em palavras que vão trazer significações totalmente diferentes. Tranquilo? Acho que é fácil de você perceber paranomásia, né? A literação, a repetição da consoante apenas. A assonância, a repetição da vogal apenas. A paranomásia é a repetição de sons, né? Um pouquinho mais amplo, né? A palavra vai repetindo-se, né? Os sons justamente com ela, só que palavras, né, significações diversas, tá? Com tais premissas, eles sem, né, dúvida levam-nos às primícias, tá vendo aqui, ó, premissas e primícias, tá? Também, né, o som é semelhante, mas as palavras vão ter significações totalmente diversas, né? Beleza? Exportar é o que importa, exportar importa, certo? Ó, sagre sagrou, então a descoberta, e partiu encoberto a descobrir, tá vendo aqui, ó, sagre sagrou, né, a descoberta e partiu encoberto a descobrir. Então ali, né, você vai ver, né, que quando aparecer esse recurso para nós, eu vou, né, chamá-lo, classificá-lo de paranomásia, né, figura de som que vai aparecer para nós, tá? Premissas, primícias, tá? Exportar, importa. Sagre, sagrou, né? Encoberto, descobrir. Tranquilo? A onomatopeia, né, ocorre quando uma palavra ou um conjunto de palavras imita um ruído do som, né, reproduzido, né, pela natureza de forma geral. Quando nós tentamos imitar, né, um som reproduzido pela natureza, né, pelos animais, né, pela flora e pela fauna, né, ou pelos objetos que compõem a nossa vida, né, o tic-tac do relógio, né, ou tentar reproduzir aquele som que o relógio faz para nós, né, o boom, né, naqueles livrinhos em quadrinho, né, que tenta reproduzir o som da explosão para nós. Então isso são onomatopeias realmente. Tá? Quando através de palavras, né, cara, de não dar o onomatopeia, realmente eu vou tentar, né, trazer a reprodução fiel do som que a natureza produz para nós. Tranquilo? Então, ai, né, grito de dor, né? De surpresa, né? Dor, medo, pavor, descoberta, né? O buá, né, que é o choro, certo? Ó, tranquilo, plim plim, né, que é a campainha, plim plim, né? É o fonfon, que é a buzina, né? O que é uma vaia, né, o toque-toque, que é batido, né, pode ser da porta, certo? O miau, que vai trazer, né, é o miado do felino, né? O ufa, que é um suspiro de cansaço, né? O importante aqui é nós não confundirmos, cara. Acho que aqui eu até errei, né? Muitas vezes esse ufa, esse a, pode ser mais interjeição do que a onomatopeia. A onomatopeia é mais a reprodução que a natureza traz para nós. Vou ver isso aqui com calma e vou voltar para vocês verem isso aqui melhor. Tranquilo? Então, olha só. Parei aqui, né, com vocês em figuras de pensamento. Faltam 5 minutinhos aí para acabar a aula. Costumo parar por aqui. Eu vou aqui também fazer minhas coisas, aqui preparar para o próximo tempo. Então, paro aqui ó, e volto com vocês no próximo tempo com figuras de pensamento. Tranquilo? Quando fica aqui convertendo a nossa aula, né, espero vocês daqui a pouquinho no próximo. Mas, por favor, voltem, entrem realmente, participem da aula. Quer dizer, assistam a aula, não fiquem aí. É só entrar, né, e escutar a aula aí. Tranquilo, amores? Tá? Volto então daqui a pouquinho com vocês. Beleza? Quem não colocou o nome, a hora agora. Professor, ontem minha internet caiu, eu não consegui entrar na aula. Tranquilo, Guilherme, beleza? Então, assim, importante que vocês me avisem, caso não consigam me avisar, né, durante a semana, né, nos encontros que nós temos, podem me avisar, né, pelo WhatsApp, tranquilo, para não colocar falta para vocês. Então, quem não colocou aí, ó, a chance de colocar o nome ainda, tá? Beleza? Então, até daqui a pouquinho aqui, ó. Fecho com vocês agora, já quase 8h40 e volto às 8h50 com vocês, tá bom? Para nós fecharmos essa aula aí, tá?